Oi, pessoal, meu nome é Ana Catarina, eu sou presidente aqui da Brasa, na University of Kentucky, e hoje nós vamos começar um novo projeto chamado Pode Embrasar, onde a gente vai mostrar histórias de alguns estudantes e o que fizeram eles escolher a University of Kentucky. Então, hoje, estamos aqui com a nossa primeira convidada, Ana Carolina. Então, Ana, você pode se apresentar um pouquinho pra gente, antes da gente começar as nossas perguntas, falar seu nome, da onde você é, seu major. Tá bom. Ei, gente, eu sou a Ana Carolina, sou de Vitória, Espírito Santo, estudo Aerospace Engineering aqui na University of Kentucky. Cheguei aqui em agosto de 2022, então eu sou uma junior agora. E é isso. Então, tá bom. Então, para começar, eu queria saber como foi o processo de application para você, que a gente sabe que pode ser um pouco complicado, é um processo muito diferente do processo brasileiro. Então, como foi o processo de aplicação para você? Cara, em 2020, né, durante a pandemia, eu estava olhando assim o Instagram e eu percebi algumas pessoas falando sobre a possibilidade de estudar fora com bolsa, né? Eu sempre tive assim na minha cabeça de um dia estudar fora, passar um período em outro país, mas nunca imaginei que faculdade seria algo possível. Quando eu era mais nova, inclusive, eu achava que Harvard descobria sobre você, te ligava e falava, quer vir? Eu não sabia que era necessário realmente uma aplicação. E quando eu descobri sobre esse mundo, daí aproveitando a pandemia, que a gente estava muito em casa, né, e, enfim, internet o tempo inteiro, eu acabei pesquisando muito sobre o assunto e achei pessoas e recursos que pudessem me ajudar. E a partir daí foi uma preparação, né, para o SAT, para as provas de proficiência em inglês, e comecei a pesquisar faculdades que talvez eu fosse me encaixar no quesito bolsa, no quesito cultura. E esse processo foi de 2020 até o fim de 2021. E o início de 2022, que foi quando realmente eu estava ali selecionando as faculdades, fazendo as provas e entendendo qual seria a possibilidade ali para mim de poder vir para fora. Muito legal. Eu acho muito interessante que eu também descobri a possibilidade de aplicação durante a pandemia, que era um período que a gente estava em casa, a gente tinha acesso à internet limitado, graças a Deus foi uma coisa boa. Mas me fala então, qual foi a parte mais difícil para você? Nós temos redação, temos as provas, temos algumas, talvez, provas extracurriculares, documentação. Queria saber qual foi a parte que foi mais difícil. Olha, eu acho que eu diria que a redação é a parte mais difícil. E não no quesito de fazer a redação em si. Mas eu acho que quando alguém fale sobre você, me conte sobre a sua história. É muito fácil a gente pensar que a nossa história não vai ser muito interessante para alguém querer me dar uma bolsa 100%, que a nossa história não vai ser muito interessante para alguém olhar e falar, eu quero ela por aqui, sabe? Eu acho que é um processo que te ensina muito a valorizar a sua história, a valorizar aquilo que você fez até o momento e refletir, caramba, isso que eu fiz não é o que todo mundo faz, sabe? Então, para mim, o mais difícil foi escrever as redações e acreditar naquilo o suficiente para dizer, é isso que eu vou enviar, sabe? Eu acho que é isso, assim, é a parte do storytelling. O que eu acho muito legal também, que foi uma coisa que foi pra mim, é que a gente se conhece muito. Então, quando eu estava no ensino médio, eu sabia que eu era uma aluna diferente, vamos falar assim, porque tinha uma nota maior que a média da sala, fazia extracurricular, mas para mim era muito natural. E daí, quando você faz o processo de aplicação, você acaba percebendo, nossa, muito legal, eu sei um pouquinho mais de quem eu sou. E então a gente teve o processo de aplicação, teve o sucesso, você teve a aceitação e veio para cá. Chegando aqui, como foi seu processo de adaptação? Cara, então, quando eu vim pra cá, na verdade, eu já tinha uma noção de alguns brasileiros que estudavam por aqui, mas mesmo assim, você não quer vir pra cá pra encontrar uma bolha e ficar preso por ali, né? Então, eu vim aberto, eu falei, eu vou em vários eventos, eu vou conhecer várias pessoas e daí ali eu vou achar meu grupo. E a minha primeira semana foi muito, não, eu não diria aleatória, mas foi muito diversa. Eu ia em vários eventos e você tem 3 melhores amigas diferentes num curso de 7 dias e você vai encontrando pessoas que você fala, acho que me identifico com essa pessoa, acho que me identifico com essa pessoa. Só que no meio dessa animação toda, no meio de toda essa loucura, você acaba percebendo que você só tem que, tipo, continuar buscando cada vez mais e mais experiências, né? Então, eu acho que para mim, eu meio que achei várias pequenas casas, digamos assim, mas ao mesmo tempo eu falei, tá, vai levar um tempo ainda para que eu consiga realmente me estabelecer. E assim foi, fui conhecendo novas pessoas e até hoje conheço novas pessoas e novas experiências a todo momento. Então acho que levou um tempo, mas hoje eu posso dizer que, tipo, eu realmente me sinto em casa, assim. Muito legal. Então, hoje, estando 100% adaptada, você pode falar um pouco da sua rotina aqui na faculdade? Posso.
Então, acho que você deve saber disso, porque tem um curso parecido, mas a rotina de engenharia ela é pesada, não é uma engenharia tranquila, ó. Não é uma rotina muito tranquila. Então, para mim, geralmente de segunda a sexta-feira, eu tenho a rotina de acordar, me arrumar para aula. Daí, quando eu vou para aula, eu geralmente saio da aula e vou direto para o trabalho. Do trabalho, chego em casa, lido com as minhas responsabilidades, como dever de casa, projeto, essas coisas. E daí eu procuro sempre tirar um tempo também para ver um filme, ver um episódio de série e dar aquela descansada, né? Durante os fins de semana, geralmente, eu tento escolher um dia para fazer coisas acadêmicas e o outro para me divertir e aproveitar, né? Não só a faculdade, como Lexington, no geral. Gosto muito também de ir para academia, nem sempre a gente consegue cumprir com, né, treinar todos os dias. Tô tendo algumas reações por trás das câmeras aí, mas é algo que eu gosto muito de fazer também. E toda sexta-feira tem também treino de handball, que é algo que eu amo, né? Um clube que, junto com um outro brasileiro por aqui, eu acabei fundando. E é algo que eu tenho não só muito orgulho, mas, assim, fico muito feliz de poder ter essa experiência por aqui. Então, aprofundando um pouquinho mais, porque é um assunto que eu particularmente gosto muito, entrei ali um pouquinho depois, você e o Murilo fundaram um clube e eu cheguei aqui um pouquinho de penetra para ajudar um pouco. A gente teve as nossas experiências de campeonato, em meio a provas, em meio a reuniões. Extracurriculares aqui em Kentucky, então. Você tem o handball, você tem mais alguma outra extracurricular? Como funciona? Então, aqui em Kentucky, além do grupo de handball, né, eu também faço parte de um grupo cristão chamado Crew. De vez em quando eu visito a BCM também, mas eu sou mais parte do Crew. Eu estou entrando agora em alguns clubes de engenharia, estou conhecendo um pouco sobre o Formula Kentucky, que é um clube de carros de corrida, e faço parte também da Society of Women Engineers, que é uma sociedade para mulheres que estudam engenharia. Então, essas são as minhas principais extracurriculares por aqui, eu diria. O que eu acho muito legal, inclusive, a Fórmula é um dos meus interesses, porque a gente sabe que na engenharia você precisa colocar as mãos na massa, porque você precisa de experiência para conseguir qualquer tipo de internship, qualquer tipo de trabalho. Então, vamos entrar um pouquinho mais no seu major. O que você cursa aqui na University of Kentucky? Eu estudo engenharia aeroespacial por aqui. Perfeito. Você tem algum minor, algum certificado, alguma coisa? Não, só o curso mesmo. Já me deixa louca, mas enfim. Eu gosto muito de avião, foguete, essas coisas, né? Então, eu acabei escolhendo esse curso porque ele é muito diverso, no sentido de que as pessoas pensam, aerospace, ela vai aprender como fazer as coisas voarem. Mas não é só isso, né? A aerodinâmica, ela está presente em muitas coisas diferentes. Inclusive nos carros de corrida, né? Muita gente não sabe, mas um carro de corrida é um avião de cabeça para baixo. Então, quer que eu desenvolva? Sim. Por favor. Ok. Um avião, ele vai muito rápido e você quer que ele se mantenha no céu. Um carro de corrida vai muito rápido e você quer que ele se mantenha no chão. Por isso, de cabeça para baixo, o movimento do ar é oposto para que o carro não saia do chão. Engenheira, né, meu amor? Cara, sim. Mas foi isso, assim. Eu penso em fazer um MBA. Por isso, eu não incluo nada no momento, porque eu acredito... Eu não gosto de ter muitas coisas e fazer tudo na média. Eu prefiro desenvolver mais aquilo que eu já estou fazendo, né? Então, eu prefiro me manter com engenharia aeroespacial agora e depois partir um pouco para o lado do business quando eu me formar, porque meu sonho, na verdade, é ser empreendedora, né? Não é exercer a engenharia pura e simples, mas ter a engenharia no meu meio a todo tempo. Ai, mas, gente, eu não consigo lidar com... Eu preciso falar, mas é que a gente tá tendo o backstage aqui e a gente precisa lidar com a convidada, precisa lidar com o backstage. Então, é um projeto novo, a gente tá começando agora e tá tentando entender como tudo isso funciona. A gente escolheu a Ana justamente por isso, para ser a nossa primeira convidada, porque a gente sabe que ela vai entender a nossa situação também. Mas, então, vamos continuar aqui. A gente está falando sobre engenharia. Eu posso entrar um pouquinho mais no quesito aulas, que a gente pegou aulas parecidas, se não quase as mesmas. E a gente sabe que para o curso de engenharia aqui em Kentucky, a gente pega algumas aulas específicas que são obrigatórias para o curso de engenharia. Então, que são as aulas base. E a gente sabe que a gente desenvolve alguns projetos nessas aulas. Você teria um projeto favorito, ou talvez um projeto que você fale, meu Deus, isso deu muito trabalho, mas quando eu terminei eu falei, nossa, eu não acredito que foi eu que fiz isso. Cara, sim. Eu diria que o projeto favorito de ver foi um aviãozinho que eu construí com o meu grupo na aula de Aerospace 245,
Mas o meu projeto que eu mais me orgulho é um lançador de bolinha de ping-pong, que eu construí junto com o meu grupo, inclusive com outro brasileiro, Murilo, na aula de Engineering 103, que é basicamente uma aula básica para que você comece a entrar no mundo da engenharia. E eu me orgulho porque, assim, falhei muitas vezes imprimindo esse lançador de bolinha, né? Eu era responsável por ele, acho que eu bati no microfone, foi mal. Eu era responsável por ele, então envolve desde o design 3D até a impressão. E muitas vezes a impressão vai falhar, seu design está perfeito, a impressão falha. Outras horas o seu design falhou e a impressão foi perfeita, então você fala, caramba, lindo, mas não funciona. Então, o que eu mais me orgulho foi o fato de que eu falhei muito e no final eu cresci, aprendi a lidar com tudo, com a impressora, com o design, e pude ver aquele lançador que um dia foi só uma ideia no papel, na verdade sendo uma realidade ali na minha frente. E é uma coisa que eu acho muito legal no curso de engenharia, é o fato de que a gente erra muito, e erra muito, mas você vê o projeto final, às vezes não perfeito, porque muitas coisas, eu, por exemplo, tive a mesma aula, mas o meu projeto foi diferente, a gente tinha uma pipeta que a gente precisava pegar uma quantidade de água e levar para outro copo, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não estava perfeito no sentido de que dava uma balançadinha na hora que ia girar e a pipeta não descia 100%, mas o trabalho estava feito. E para uma coisa feita em 6 meses por alunos eu estava no meu 2º semestre da faculdade, nunca tinha visto uma impressora 3D na minha vida. E, inclusive, eu acho que seria um tópico muito legal para a gente falar, que é o Innovation Center, aqui na University of Kentucky, que a gente tem para os alunos de engenharia. Você chegou a usar para alguma coisa pessoal, usou só para as aulas? Porque, sendo muito honesta, eu adoro fazer chaveiro e imprimir lá. Cara, eu vou te falar, eu sempre pensei em usar para algo pessoal, mas nunca cheguei realmente a usar, assim. Eu já cheguei a, tipo, fazer uns designs, assim, mas nunca cheguei a imprimir, realmente. Mas a facilidade com que a gente pode, né, fazer essas coisas aqui é algo que me impressiona muito, assim. Você pode fazer adesivo, você pode fazer chaveiro, são múltiplas coisas. Então, eu ainda vou usar, mas até hoje nunca usei para algo pessoal. Tudo bem. E aprofundando um pouquinho mais do seu major, se eu não me engano, a sua turma é a primeira turma de Aerospace aqui em Kentucky? Acredito que sim. Especificamente, eu sei que a gente tem cursos de mecânica que tem relação, mas se eu não me engano, a Aerospace, a sua turma é a primeira. Se não for a primeira, é a segunda. Então, você sente que por ser um curso mais novo, às vezes tem um tratamento diferente com os outros cursos ou alguma coisa do tipo? Eu não sinto um tratamento diferente, mas eu sinto que acaba sendo um pouco mais desafiador, porque eles também estão aprendendo, né? É óbvio que já é um curso estruturado, já é um curso pronto para você realmente conseguir um diploma, mas é algo que eles também vão melhorando a cada ano, né? Então, uma realidade que existe agora sobre uma aula que eu vou ter ou algo do tipo, pode mudar no próximo semestre, porque eles perceberam que não é bem aquilo que eles querem ter como resultado. Exato. E uma coisa que acaba, eu não diria prejudicando, mas deixa um pouquinho mais desafiador, é o fato de que, por ser um curso recente, não tem tantas sessões de aulas disponíveis. Então, às vezes, uma aula tem 2 sessões. Então, eu tenho 2 opções. Ou eu pego às 8 da manhã, segunda, quarta e sexta, ou eu pego às 4 da tarde, na terça e na quinta. Então, não tem tanta flexibilidade no quesito horário, por ser um curso mais novo. Entendi. Então, saindo um pouquinho desse assunto de engenharia, que eu acho que a gente já cobriu um pouco o tópico, vamos então para bolsas, que é um assunto que eu acho que é bem relevante, principalmente para aluno internacional, que a gente sabe que é inviável você custear o custo da faculdade sem nenhum tipo de bolsa. A gente sabe que você recebe uma bolsa específica da University of Kentucky para alunos internacionais, que é chamada de International Ambassador. Você pode falar um pouquinho mais para a gente dessa bolsa em específico, que a gente sabe que às vezes é um divisor de águas para muitos aplicantes. Sim, a bolsa de International Ambassador, né, ela tem um processo de aplicação longo. É claro que o processo vai mudando ao longo dos anos, né, mas quando eu fiz, começou por um formulário. E aí, nesse formulário, você colocava uma pequena essay, e aí, depois disso, você parte para um vídeo, depois desse vídeo, você parte para uma entrevista. Então, foi um processo bem longo, assim, de aplicação, mas uma bolsa que
me ajudou absurdamente, assim, sem ela eu não teria vindo. E qual que é o papel nessa bolsa, né? Como estudante, literalmente o que o nome diz, você se torna um embaixador internacional da faculdade. Então, o seu papel ali é atrair outros estudantes internacionais, realmente se envolver com a faculdade e mostrar para as pessoas o quão benéfico é de você ter a experiência que nós estamos tendo aqui na faculdade, né? Então, nós somos pontos de apoio para estudantes que ainda não vieram e querem vir, nós tiramos dúvidas, nós postamos conteúdo nas redes sociais justamente para atrair esses alunos para cá, né? E é uma bolsa que, para muita gente, como você falou, é um divisor de águas, porque para muita gente é o que falta para ser full tuition, que, para quem não sabe, 100%, né, do valor para você estudar. Então, eu sou muito grata assim, por ter essa bolsa e é uma experiência incrível. Qual foi a parte do processo que você achou mais desafiadora para conseguir essa bolsa? Cara, eu vou ter que voltar... Mentira, eu voltaria para essa, mas eu vou dizer entrevista. Entrevista porque nós temos uma tendência a entrar em entrevistas, porque no meu caso foi online, entrar em entrevistas com a cabeça de que está todo mundo esperando um erro seu. Mas é o contrário. As pessoas estão esperando coisas boas. Elas estão procurando as suas qualidades, não os seus defeitos. Então, e uma coisa que é muito clichê, assim, mas é muito difícil você colocar isso na cabeça quando está entrando numa entrevista, é que eles querem que você seja você mesmo. Porque, principalmente no programa de International Ambassador, a gente não quer um time de pessoas iguais. Muito pelo contrário. É internacional justamente porque é na diferença que a gente consegue fazer um time forte. Então, eu acho que o mais desafiador para mim foi entrar naquelas entrevistas com a cabeça tranquila de que eu não precisava pensar demais. Era só eu dar respostas de acordo com aquilo que eu sentia e não de acordo com aquilo que eu achava que ia soar bonito. E hoje, você como não recebedora, você que recebe essa bolsa, você faz parte do processo de aplicação das pessoas que hoje aplicam para essa bolsa. Sim. E vocês fazem parte do processo de entrevista. Sim. O que você mais gosta, o que você acha que chama a atenção? Assim, a pessoa entrou na entrevista, talvez o jeito, a postura, a forma de falar. Como você disse, você provou que você era você mesmo. Você não estava mostrando para eles o que eles queriam ver. Então, talvez isso seja a sua parte favorita. Eu acho que é autenticidade. É exatamente isso, assim. Eu acho que quando a pessoa ela entra e ela fala muito sobre mudar o mundo e, para mim, pessoalmente, a minha nota já não vai ser tão legal. Porque eu quero ouvir o que faz diferença para você. Não tipo, putz, mudar o mundo. Uma das minhas entrevistas eu toquei violão, sabe? Porque é aquilo que faz diferença na minha vida. E eu acredito que a música transforma muito a vida das pessoas. Então, eu acho que é o quanto de esforço, o quanto de paixão você coloca nas coisas pequenas. E não o quanto você eleva coisas que todo mundo, tipo discurso de Miss Universo. Algo que todo mundo diria, entendeu? Então, é autenticidade. Então, falando desse processo de aplicação também, processo seletivo, sabemos que tivemos uma internship durante o verão esse ano. Sim, tivemos. E sabemos que a internship é uma coisa assim, diferente. É o que todo mundo busca, mas não o que todo mundo acaba recebendo, porque é uma coisa mais complicada. Sim, sem então, dúvida. você, principalmente como uma aluna internacional, porque nós sabemos que tem muitas portas que a gente acha que vai abrir e quando a gente vê só para US, required US, e daí a gente volta e fala, aluno internacional, não? Sim. Então, como foi para você o processo de conseguir a sua internship? Cara, então, eu estava na Career Fair, basicamente, e é muito comum que você ande por Career Fairs, essas coisas, e você ouça, a gente só procura estudantes americanos, porque, principalmente para Aerospace, que é um curso que, se você for pensar, tem muita questão de mísseis e defesa aérea, toda essa questão. Então, é muito mais complicado eles aceitarem estudantes internacionais nesse sentido. Só que uma coisa que eu aprendi sobre internships é que você não tem que limitar o seu internship ao seu major. Você tem que abrir a sua perspectiva para experiência, no geral. Não tem nada que você vai fazer que não vai te ensinar. Não tem nada. Existem habilidades necessárias em toda a experiência que você se envolver. Então, eu estava aqui pela Career Fair, parei numa mesa de uma empresa que eu não conhecia, e daí comecei a conversar. Falei, olha, sou brasileira, isso é uma coisa que eu sempre falo por 2 motivos. O primeiro, se eles não aceitarem estudante internacional, eu não perco meu tempo,
E o segundo, isso inicia uma conversa. Como eu disse, a sua diferença é o que vai te colocar lá dentro. Ou te tirar, né, no caso. E daí eu falei que eu era brasileira, e aí, a partir disso, assim, eles falaram, caramba e tal, iniciou uma conversa. Eles falaram, olha, nós vamos ter um jantar hoje. Em um dos restaurantes aqui de Lexington, que inclusive eu gosto muito, Bela Notte. Se você quiser ir, nesse dia eu liguei para a Sephora, uma outra brasileira, para quem não sabe. Liguei para a Sephora, eu trabalhava como tutora. Falei, Sephora, preciso que você cubra para mim. Vai ter um jantar e eu preciso ir porque eu quero me conectar com eles e tal. Fui nesse jantar e sentei de frente com quem eu não sabia que se tornaria minha mentora. E hoje uma grande amiga para mim. E aquele jantar foi basicamente uma entrevista, né? Eles conversando, eu sendo eu mesma, conversando sobre a vida, e foi conversando sobre mim que eu consegui o estágio. Eles me chamaram para aplicar, me mandaram um link, semanas depois, eu até pensei, ixi, deu nada. Mas semanas depois me mandaram um link para aplicar, apliquei, tive uma entrevista por telefone, daí fui chamada. Para quem não sabe, obviamente ninguém aqui vai saber, eu não falei, a empresa é Nucor, West Virginia. E é uma empresa que produz aço, é a maior nos Estados Unidos e eles têm uma cultura absurda, assim. Eu adoro que na pausa a gente só para as duas, uma olha assim e fala, ok. Sim. Mas, então, só esclarecendo, você foi na Nucor, para onde você foi? Eu fui para West Virginia. Você ficou em algum alojamento? Você precisou correr atrás de housing? Como funcionou essa questão da internship? Então, um dos fatores que dizem muito sobre a Nucor é que eles bancam o seu housing, né? Eles pagaram pela minha hospedagem, digamos assim. Foi em um prédio chamado The Landing, que é, na verdade, da Marshall University. Então, é de uma das universidades de West Virginia. É como se fosse um apartamento, tipo o U Flats daqui, de Kentucky. Eles pagam isso pra gente e foi onde eu fiquei, assim, por lá. E foi uma experiência muito boa. Você ficou sozinha? Você ficou com mais participantes da internship? Eles te colocam em dupla com uma pessoa que também está fazendo o estágio. Então, eu fiquei no apartamento com uma outra menina que também estava fazendo esse estágio. E no nosso prédio tinham vários outros internos também. Mas eles tinham a opção de ficar ou não. Então, algumas pessoas que, por exemplo, já moram em West Virginia, optaram por ficar em casa. Não faria sentido para eles. Mas tinham vários internos no meu prédio. E então você optou por ficar na moradia deles e você teve alguma dificuldade em dividir o quarto com a pessoa? Então, sim. Uma risadinha. Sim, eu acredito que quando você conhece uma pessoa nova, mesmo que essa pessoa seja extremamente gente boa, você vai ter desafios, né? Principalmente quando se trata de morar com alguém. É uma rotina junto, é de manhã até de noite, principalmente se você sai de casa com essa pessoa e você chega em casa e essa pessoa também está lá. É uma convivência 100% do dia, né? É óbvio que isso vai trazer certos atritos. Eu acho que diferentes personalidades podem se encaixar ou simplesmente não desenvolverem muita conexão. E é óbvio que existiram pessoas no estágio que eu me conectei mais, outras que eu me conectei menos. Mas sim, sem dúvida, tiveram muitos desafios, assim. Eu imagino. E você comentou que eles te convidaram para um jantar e você, sem saber, acabou sentando de frente para sua mentora. Como funcionou isso? Ela era mentora em que sentido? Como foi essa organização da sua mentoria? Sim. A Nucor tem uma cultura muito de desenvolvimento pessoal. Eles não querem que você vá para lá para você trabalhar pegando o cafezinho e ir embora com seu dinheiro e acabou. Eles querem que você entre lá e você saia como alguém que cresceu. Não só como engenheiro, mas alguém que cresceu como ser humano, que cresceu como estudante e aprendeu a lidar melhor com pessoas. Mas eles também sabem que é muito desafiador você, como um estudante universitário, entrar numa empresa e simplesmente começar a trabalhar como um engenheiro formado. Então, eles criam esse programa de mentoria. Então, você é colocado em dupla com alguém que já trabalha na empresa como full-time e essa pessoa se torna seu mentor ou mentora, te ajudando em todo o processo, te dando as tarefas que você tem que fazer, tirando suas dúvidas relacionadas a essas tarefas e te guiando mesmo ao longo desse processo. É realmente seu ponto de apoio com quem você conversa e, basicamente, a forma como eles definem e o que eu acho muito legal é quem te auxiliou mais no seu processo de aplicação acaba se tornando seu mentor, porque é alguém que você já tem conexão. Então, eles te colocam junto com aquela pessoa porque sabem que vai ser menos desafiador ali para você se conectar.
Eu achei muito legal esse sistema de mentoria e eu queria saber como foi, então, essa questão da relação. Você sente que criou conexões dentro da empresa, que você conseguiu, que querendo ou não, foram 3 meses? Foram 3 meses, 12 semanas. É um período curto, se você comparar com a vida, com a universidade e tudo Sim. mais, mas eu imagino que tenha sido tudo muito intenso. Então eu queria saber como foi essa questão das conexões que você criou lá dentro, Sim. como que foi? Cara, no início é sempre muito desafiador, né? Porque você chega num estado novo, num ambiente completamente novo, sem conhecer ninguém. Conhecer, eu digo conhecer, não de saber quem é, sabe? Eu conhecia a minha mentora, conhecia mais umas 2 pessoas, mas era isso. Então, é claro que a primeira semana, as primeiras 2 semanas, você não tem realmente essa conexão. Você vai se apresentando para as pessoas, você vai começando a entender, mas você ainda se sente meio perdido. Você pensa, será que vou me adaptar? Será que esse negócio aqui vai dar certo? E, olha, lá para a terceira, quarta semana, parece que deu um clique, assim, sabe? Não só com a minha mentora, porque ela tem 23 anos, eu com 20, nova, então super próxima da minha idade, viramos super amigas. Duas meninas também do estágio, Vanessa e Mia, me aproximei muito, se tornaram grandes amigas. E não só elas, mas pessoas que já trabalham na empresa há anos. Eles têm lá essa cultura de realmente conectar com você. Uma coisa que eu acho muito legal da Nucor é que nas portas dos escritórios não tem o cargo. Porque você entra e não importa se você está falando com um manager ou com alguém que acabou de entrar. Para eles, é um time. Não tem essa... A hierarquia existe por motivos de organização, mas não por motivos de diferença em tratamento. Então, nesse sentido, assim, eu fui me conectando, inclusive, com pessoas que nem internos eram. No final do estágio, você tem uma apresentação, onde você faz um resumo de tudo o que você fez, de todas as suas experiências, e você convida as pessoas para ir para a sua apresentação. Você convida a empresa inteira, se você quiser, pessoas com quem você se conectou, enfim. E foi muito legal, porque tiveram pessoas que eu nem convidei, não porque eu não pensei em convidar, mas porque eu falei, né? Enfim, não vou convidar a empresa inteira também. Pessoas que eu nem convidei que simplesmente foram, porque pensaram, a Ana vai fazer uma apresentação, vou aparecer por lá. E tinham 2 caras que ficavam no mesmo trailer que eu, porque é uma área de construção ainda, essa Nucor de West Virginia, então a gente ficava em trailers. 2 caras que estavam no mesmo trailer que eu, eles foram, eu falei, eu quero que vocês sentem lá na frente. Quando eu cheguei, estavam os 2 lá na frente, e um dos caras sempre chegava para mim e falava, bom dia. Então, é muito legal como eles também se esforçam para aprender a sua cultura. Isso é muito massa. Cara, é muito bom saber que você teve uma boa experiência com o seu internship. Então, eu queria saber, você faria de novo? Faria no mesmo lugar? Como está o seu planejamento para a sua próxima internship? Cara, sem dúvida alguma, foi uma experiência incrível e, inclusive, para ir embora eu chorei. Foi bem difícil, assim, me despedir do pessoal, porque, querendo ou não, respondendo a sua pergunta, a gente não sabe do futuro, sim, né? Eu posso te dizer que, sim, gostaria muito de trabalhar lá como full-time, mas a gente não sabe os caminhos que a vida vai tomar, né? Então, definitivamente voltaria. E foi uma experiência absurda que, com certeza, eu gostaria de ver de novo. Mas a gente também tem que estar aberto para novas oportunidades, né? E eu, sem dúvida, estou aberta também para outras oportunidades. Perfeito. Então, encerrando um pouquinho esse assunto, vamos voltar para Kentucky. Eu queria saber, porque eu estava pensando aqui que a gente falou de dividir, a questão de dividir a moradia, e uma experiência que a gente teve de diferente foi que eu vim para Kentucky e não cheguei a morar em dormitório. Eu fui direto morar num apartamento, não dividia meu quarto, eu tinha meu próprio quarto, meu próprio banheiro, acabava dividindo sala, cozinha, mas eu imagino que seja uma coisa completamente diferente do que morar num dormitório. Sim. Então, como foi a sua experiência morando em dormitório? Cara, a minha experiência morando em dormitório foi incrível. Eu amei, eu defendo o meu dormitório, assim, a todo custo. É claro que as coisas mudam com o tempo, né? Hoje pode não ser a mesma coisa, mas a minha experiência foi incrível. E eu morei com uma americana, então isso tem o seu lado ruim, mas também tem o seu lado muito bom, porque você mora com alguém que tem um suporte muito grande por já ter a família aqui no país, né? Então eu lembro que quando eu cheguei, a família dela deu uma cesta para mim e uma para ela, com doce, copo, um monte de coisa, boné da universidade. E você acaba, querendo ou não, você acaba tendo alguém ali para te guiar mais, né? Porque alguém que já conhece um pouco mais, geralmente quem mora em dormitório é local, isso acontece muito. Então, foi muito legal, assim, a minha experiência. E o meu tinha 2 quartos e uma salinha.
Então, querendo ou não, eu não tive que dividir o quarto. Ok. Entendeu? Eu não teria gostado. Quarto, para mim, é algo muito pessoal. Mas eu gostei muito da experiência de morar no dormitório. A segurança, a área que eu morei, eu amei, assim. Tivemos um pequeno imprevisto. Não sabemos o que aconteceu e a câmera parou de gravar. Ops. Então, vamos voltar para a última pergunta, que seria... começa de novo. O que fez você escolher a University of Kentucky especificamente? Cara, além de bolsa, obviamente, foi a questão de comunidade, assim. Eu sempre percebi como os esportes aqui eram algo muito forte e, para mim, o esporte ele é um fator definitivo para você criar um senso de identidade. É um senso de, realmente, paixão, sabe? E como chamam aqui a faculdade de Big Blue Nation, para mim isso já diz muito. Como eles enxergam os estudantes como um nome e não como um número. Os diversos grupos que tem aqui dentro, só o fato de ter uma bolsa para estudantes internacionais, embaixadores, já diz muita coisa também. Então, para mim, esse senso de valorizar a unidade pro conjunto, para mim, isso faz toda a diferença. E foi por isso que eu escolhi a universidade. E eu não sei você, mas eu, pelo menos, quando a gente está no processo de aplicação, a gente pesquisa muito, vê muita informação, vê muito vídeo promocional, mas, de alguma forma, eu senti alguma coisa diferente quando falava de Kentucky. Não sei se quem acredita em destino, não sei, mas eu adorava ver as coisas daqui, sentia um arrepio diferente, eu sentia que eu devia estar aqui. Uhum. E pra gente encerrar essa entrevista, eu queria fazer uma pergunta específica, porque quando falam de Ana, pra mim, eu não consigo enxergar você sem pensar na sua fé. Pra mim, falou Ana Carolina, a primeira coisa que você vem, que você imagina, é a sua fé. E eu queria entender como foi pra você essa questão da adaptação aqui, se você frequenta algum local, se você teve alguma dificuldade quanto a isso. Então, eu queria saber sobre a sua fé aqui, como que... Cara, você falou aí sobre destino. Aquilo que eu acredito de acordo com a minha fé é que Deus tem um plano traçado para cada um de nós, né? E, de novo, repetindo, isso é o que eu acredito. A Bíblia fala que Deus tem todos os nossos dias escritos no livro dele. E eu acredito que todos os meus dias já estão escritos no livro de Deus. E por isso eu coloquei nas mãos dele tudo aquilo que eu viveria. Então, inclusive, vir para a University of Kentucky foi algo que eu senti paz no meu coração, que era a vontade dele. E chegando por aqui, ele também me apresentou pessoas que vieram no meu caminho sem eu nem procurar muito, assim. Pessoas que vieram no meu caminho me mostrando o cuidado dele na minha vida, sabe? Desde o momento que eu pisei no aeroporto de Vitória, que é a minha cidade, até o momento que eu cheguei aqui, né? Então, a minha família brasileira aqui foi apresentada por ele. E não só a família brasileira, mas cada um aqui no meu caminho que me ajudou na construção e tem me ajudado na construção dessa jornada. A gente falou da questão do estágio. Também não foi por acaso eu falar que eu era brasileira e ser chamada para um jantar. Aquilo não foi pela Ana, não foi porque eu sou incrível ou algo do tipo, mas é porque já estava escrito no livro dele que eu faria um estágio com a Nucor. Então, eu acho que quando você tem esse tipo de pensamento, você pode descansar, porque você sabe que não é você o piloto do avião. Você só senta e espera a viagem acontecer. Então, chegando aqui, encontrei pessoas que acreditavam também nisso e que me ajudaram a entender cada vez mais o quão forte isso é. E você teve alguma dificuldade quando chegou aqui? Você teve dificuldade para achar um local que se alinhasse com os seus ideais? Desde Vitória eu já estava pesquisando um grupo que eu pudesse me envolver e que tivesse esses ideais. E foi o Crew que eu vi lá de Vitória. E a minha colega de quarto, os pais dela já eram envolvidos com o Crew. Ou seja, já era algo em gerações na família dela. Então foi muito tranquilo porque ela já sabia tudo sobre esse clube, né, esse grupo. Eu fui junto e acabei conhecendo pessoas incríveis que caminham comigo até hoje. Não enfrentei nenhuma dificuldade no quesito não ser respeitada por isso ou algo do tipo. Isso é uma coisa que eu gosto muito daqui. Aquilo que você acredita, você vai encontrar. E as pessoas, pelo menos a maioria delas, elas vão te ouvir e vão dizer, cara, que massa, eu penso diferente, mas que legal ouvir aquilo que você pensa, né? Já tive várias conversas com várias pessoas daqui sobre aquilo que eu acredito, pessoas que pensam coisas completamente opostas, e foi uma conversa que enriqueceu, não que trouxe atrito. Então, isso para mim significa muito.
Perfeito. Então, essa era a minha última pergunta. Eu queria agradecer você imensamente por ter topado estar aqui com a gente hoje. Querendo ou não, é um projeto novo, a gente não sabia muito o que esperar. A gente treina, a gente faz a programação de perguntas antes, mas é uma coisa muito natural. E querendo ou não, somos humanos, podemos errar, temos e devemos errar, que a gente aprende com os nossos erros. Então, te agradecer 1 milhão de vezes. Imagina. E espero que a gente possa fazer mais projetos juntos. Cara, foi um prazer estar aqui e, por favor, não esquece de deixar o like. Obrigada, viu? Cara, imagina, cara. Nossa, você tá quente. Vem dar um tchau. Vem dar um beijinho. Dá um beijinho.